Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a Interinvest. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso bate-papo do pregão de 27 de fevereiro de 2013. Bom, gente, a pregão ontem foi muito, mas muito difícil. Comentava com vocês ontem no nosso bate-papo de final de pregão, também ontem lá no bate-papo do Bússola, a gente também conversou bastante sobre isso. Foram realmente dois pregões extremamente complicados, tá? Poucas vezes nessa minha vida de mercado aqui eu vi a nossa bolsa, o nosso mercado tão volátil como a gente teve aí nos últimos 2 dias. Tivemos o nosso índice totalmente indefinido, tivemos ativos que fizeram mínima do ano, depois estouraram para cima, exemplo aí a Usiminas, quase mais de 10% da mínima do ano lá na segunda-feira. Ontem a Vale fez um movimento semelhante e o nosso mercado ficando à mercê aí dessas loucuras que a gente está passando, tá? Bom, como conversamos ontem, por quê? Qual é a razão? Cara, a razão é a instabilidade do cenário nacional, tá? Então não tem outra explicação. Mas o mundo está complicado, Fabiano. Tem a Itália, tal. Cara, mas a Itália foi essa semana, tá certo? Então a gente vem assim há muito tempo. Mercado americano, máxima histórica, a gente está testando máxima histórica, a gente fazendo mínimas em relação ao ano passado, tal, em relação a esse ano, mínimo do ano, tal. Então está muito difícil, gente, está muito complicado. E a gente tem que sempre estar muito preparado para esse tipo de situação, tá? Então não dá para a gente ficar simplesmente trabalhando aí dentro dessa volatilidade sem proteger aquilo que a gente está fazendo, tá? Então, para hoje, eu espero, pelo menos a minha expectativa, um pregão um pouco mais fácil. Tá? Por quê? Porque hoje a gente tem um pouco de pressão, coisa que nós não tivemos no pregão de ontem, nem no de segunda-feira. Segunda-feira a gente tinha bastante expectativa, a gente estava, ou melhor, na sexta-feira a gente tinha bastante expectativa, como hoje, aliás, e o pregão acabou não mostrando isso tudo para a gente. A gente acabou não tendo aí um dia tão bom quanto a gente esperava, justamente porque o mercado, em vez de subir forte, acabou ficando enrolando, ela é praticamente consolidando o dia inteiro. Na segunda-feira nós não tínhamos muita perspectiva porque a gente enrolou sexta o dia inteiro e ontem a gente tinha perspectiva de um dia muito difícil em função aí da volatilidade no mercado. Mas hoje a gente tem uma perspectiva melhor. Então, se o mercado for de alta hoje, eu acho que a gente deve ter um pregão bom, eu acho que a gente deve ter boas operações acontecendo. E eu acho que a gente vai conseguir trabalhar de uma forma um pouco mais tranquila. Se o pregão for de baixa, mais uma vez, trabalhem com poucas operações, tentem manter aí um gerenciamento um pouco mais justo, que com certeza vai ser importante, tá? Então vamos tentar ter esse foco para o dia de hoje. Fiquem de olho na primeira hora do pregão, ver como é que vai ser a movimentação. Se as operações compradas começarem a estopar em sequência, tomem cuidado. Enfim, aquilo que a gente já explicou para vocês ontem vale também para hoje. Vamos trabalhar? Vocês estão vendo minha tela. Ibovespa, período diário. Tivemos aqui um período de bastante indefinição. Se você olhar para o diário, mas se você olhar aqui para o gráfico de 60 minutos, você vai perceber que a gente fez aqui um teste de fundo, cravou a mínima do ano, fizemos aqui um teste de fundo, estamos agora indo lá para testar a linha média, tá? Que é este ponto aqui, 57,157, ok? A máxima de ontem está aqui, ó, 57,007. Então, para hoje, rompendo 57,007, alvo lá no 57,157, que é aqui a linha média. Dando certo, a gente tem alvo lá nos 58 mil pontos. Tá? Rompendo aqui, então, 57,157, a gente passa a ter alvo, então, lá nos 58 mil pontos, ok? Então é isso que a gente está visualizando para o dia. Tivemos ontem, aqui no intraday, uma reversão fortíssima, pena que puxada por um ativo só, que foi o caso da Vale. A maior parte dos ativos não fechou tão bonita quanto a Vale, então a Vale puxou o mercado aí praticamente sozinha. Mas tivemos aqui uma bela falha de fundo, com também rompimento de linha média, e o objetivo é aqui 157, 157. Se for atingido, deve dar início a mais uma falha de fundo, essa lá no diário, também com rompimento de linha média, formação aí de pivô, tá? Então é isso que a gente enxerga para o dia de hoje aqui no nosso mercado, tem essa perspectiva.
de um dia mais tranquilo, de um dia melhor, se o pregão for realmente de alta. Vamos torcer para que isso aconteça, tá? Então, sintetizando aí, rompendo 57.007 que está aqui, o alvo é aqui, o topo anterior lá de segunda-feira. Se romper isso aqui, alvo aqui, ó, 58 mil pontos, tá? É isso que eu vejo para o nosso mercado, tá certo? Ok? Mercado americano, vamos lá. Já disse que se for de queda o nosso mercado, eu espero um dia mais difícil. Mercado americano, exatamente como a gente falou lá no começo do mês, enrolando na região aí dos 14 mil pontos. É máxima histórica lá do índice americano. A gente está trabalhando então dentro dessa enrolação aqui, dentro dessa perspectiva, estamos trabalhando em consolidação e a gente não tem aí muita mudança para o dia de hoje, tá? Temos aí mais 2 pregões, então temos pregões ainda hoje e amanhã para fechar o mês de fevereiro, e se isso terminando dessa forma, a gente vai continuar nessa enrolação aqui. Já mostrei para vocês aí nas últimas vezes, a gente tem aqui máxima histórica do mercado americano na região de 14.198 pontos, e isso com certeza representa aí uma região de resistência para o nosso mercado, tá certo? Ou melhor, para o mercado americano. Bom, gente, então vamos lá, voltando aqui para o Ibov, vamos começar a discutir os ativos do dia aí, o que a gente está de olho. Primeiro vamos mostrar as notícias. Nós temos como indicadores aqui para o dia de hoje, deixa eu colocar na tela para vocês, que está hoje tem bastante coisa. A gente tem como indicadores lá nos Estados Unidos, às 10 horas da manhã, número de solicitações de empréstimos hipotecários. Às 10h30 nós temos números mensais de pedidos de bens duráveis para a indústria nos Estados Unidos. Às 12 horas nós temos contratos de venda de imóveis usados nos Estados Unidos, porém sem conclusão de negócio. E às 12h30, uma das notícias mais importantes da semana, que é o estoque, ou os estoques de petróleo, tá? Então temos aí essa agenda aí para o dia, e a gente tem hoje apenas recomendações de compra, tá? A gente não está trabalhando com recomendações de venda, uma vez que o mercado está bastante volátil, bastante complicado aí nos últimos dias, e a gente tem essa perspectiva para o dia, então, de uma alta tranquila se o mercado der o sinal para a gente, tá? Então não vamos trabalhar com venda, uma vez que tivemos uma série de invertidos ontem. Bom, iniciando com JBS, então está aqui JBS S3, bela operação do nosso moderador Bruno Guerra. Operação maravilhosa, comprou um 7, zerou lá no finalzinho do pregão a 7,24, fazendo mais de 3% na posição, então parabéns aí ao nosso amigo Guerra. E nós temos aqui então para hoje JBS ainda rompendo 7,25, alvo lá no 7,54, tá? Então fica legal, fica interessante. Depois, claro, lá no 7,85 para mais médio prazo. Cuidado, gente, com correções aí no início do pregão, tá? Então, principalmente primeira hora, a gente pode ter alguma correção aí nos tempos menores que podem deixar pegar a gente surpresa nesse ativo. O ideal seria tentar pegar a segunda posição. Eu sei que nesses casos muitas vezes vale a pena o risco da primeira hora. Então entrem, mas tomem cuidado com possíveis repiques nessa primeira hora do pregão, ok? Principalmente, claro, depois continua podendo acontecer, mas na primeira hora o risco é maior, tá? Temos também a Vale 5, então está aqui a Vale. Impressionante o movimento da Vale, ela veio da mínima do ano, aqui nos 33,66 para os 35,15, tá? Então subindo aí quase R$2, um movimento fortíssimo da Vale, o volume cresceu muito e ela acabou fechando lá na máxima, tá? Ou muito próximo da máxima. Então para hoje, rompendo 35 e 31, pode ficar interessante. O alvo é mais ou menos essa região das médias aqui, ó, tá? Então, difícil falar, mas vamos colocar então R$36. O que eu quero que vocês observem aqui nessa situação da Vale é o seguinte: olha o intraday dela, tá muito esticada, ela subiu demais no final do pregão. Tem espaço para subir mais, mas olha, por exemplo, o caso da Usiminas. Ela fez a mesma coisa no dia seguinte, rompeu, enrolou um pouco e cedeu, tá? Então a Vale pode fazer um movimento desse hoje. E eu quero que vocês estejam preparados para esse tipo de movimento, tá? Então
Tá interessante, pode ficar legal para compra, mas estejam preparados para esse tipo de movimento que a gente enfrentou na Uzi Minas ontem. Isso pode se repetir e eu acho que a Vale tem aí ainda espaço para desenvolver, mas também tem o perigo de acontecer isso. Então tomem cuidado com esse movimento, mas de qualquer forma, rompendo 35 e 31, alvo lá nos 36, tá? Temos, além da Vale aí também temos a Gerdau, GGBR4. Então também muito bonita aqui a Gerdau, o volume dela bem acima da média. Tivemos uma alta forte ontem, né, de 3,3, depois de 2 dias de extrema volatilidade. E para hoje, rompendo aí 16,82, ela fica interessante, com alvo lá nos 17, depois 17,36, tá? Então, bonita também aqui a Gerdau. Tomem cuidado com a Gerdau em função da volatilidade, tá? Os últimos dias dela foram muito voláteis, ela enrolou bastante. O dia dela ontem foi um dia bonito, mas dentro dos limites do dia anterior, então tomem cuidado só com essa questão, mas o papel está bem interessante para a gente trabalhar, tá? Bom, vou pular CSN Uzi Minas em função da volatilidade, vou mostrar para vocês, não está a recomendação justamente aqui em função desses dois candles de alta volatilidade, tanto a Uzi Minas quanto a CSN, as duas deixaram candles bem estranhos. Então a próxima recomendação é a OGX, tá? Tivemos aqui no OGX ontem mais um belo invertido, uma possível falha de fundo aqui na região dos 3,11. Tá? A gente chegou a fazer mínima, a mínima dela ontem foi 3,8, mas para hoje ela pode ficar interessante se romper aqui 3,40, passa até alvo lá na região dos 3,92, tá? Então esta é a OGX, código dela OGXP3. A gente tem aqui então uma falha de fundo, uma possível falha de fundo, pode estar armando uma falha de fundo, o volume está bem acima da média, e se ela romper 3,40, ela fica interessante com alvo lá nos 3,92, tá? Bom, além da OGX, a gente tem a Brasil Foods BRFS3, e essa é uma recomendação um pouquinho mais complicada para entender, porque nós temos aqui a Brasil Foods, no semanal ela está muito bonita, vem lá de nova máxima, corrigiu nas médias, deu aqui um sinal de compra, fez uma semana muito forte na semana anterior e ela corrigiu bem no pregão de segunda, tá? Então caiu forte, teve aí mais de 2%, mas ela veio de um candle de alta de mais de 5%, aí caiu 2% na correção, e ontem ela acabou trabalhando aqui mais ou menos sem volume, mais ou menos sem direção. Se você colocar nos 60 minutos, você pode visualizar que ela montou aqui um pivô de alta, corrigiu nas médias e ela pode ficar interessante, tá? Se romper aqui 42,85, quem quiser trabalhar com mais consistência, trabalha com os 43, ela tem alvo aqui. Se romper isso aqui, gente, ela volta a retomar a tendência de alta dela no diário e pode ir lá testar essa região de 46,75, tá? Então essa é a Brasil Foods, código dela BRFS3, tá? Temos além da Brasil Foods também a Rossi RZID3, tá? Então tá aqui interessante a Rossi, bem afastada aqui das médias do diário, vem caindo a vários pregões consecutivos, então vamos lá, descontando, esquecendo esses pregões de indefinição, a gente vem caindo nela 1, 2, 3, aqui teve 2 de indefinição, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, enfim, mês inteiro de queda, praticamente todos os dias fechando na mínima, e tivemos ontem um invertido, tá? O volume poderia ter sido um pouco maior, podia ter ficado um pouco mais interessante, mas se romper aqui essa região dos 3,51, a gente pode ter um movimento aqui na Rossi de um repique, um retorno às médias, uma correção às médias, algo na região aqui de 3,77, tá? Então pode ser um dia forte para a Rossi. Ontem fechou com 2,3 de alta, invertido, máxima do dia, longe das médias do diário. Faltou apenas o volume, tá? Então o volume dela foi baixo, mas ela pode ficar legal se ela continuar esse movimento que ela começou a traçar no dia de ontem. Pode valer a pena alguma tentativa, tá? Não temos recomendação de venda para o dia de hoje, tá, pessoal? O mercado ontem fechou na máxima, uma reversão muito forte, e a gente vai tentar
evitar trabalhar vendido pelo menos na primeira hora do pregão, tá? Então vamos tentar trabalhar um pouco mais a parte de... Tá certo? Vamos tentar então começar o dia com essa perspectiva. Fabiano, e se nós tivermos um candle de queda, se tivermos um dia de queda, com certeza vamos operar vendidos, não tenho dúvida disso. Mas aí qual vai ser o ativo? Essa é a questão. Tá? Então nós precisamos primeiramente enxergar que o pregão vai ser de queda, primeiro ponto. E segundo ponto, a gente precisa daí descobrir quais são os ativos que estão mais interessantes para a gente trabalhar daí na ponta vendedora, tá certo? Vamos dar uma olhadinha então lá na BMF. Os contratos não estão interessantes, faz algum tempo que a gente não está operando, não está muito legal não, mas de qualquer forma nós temos um contrato que me chama a atenção, que é o contrato de milho, tá? Vamos começar com o café e CFU 13, contrato vencimento de setembro de 2013. A gente tem o contrato trabalhando em tendência de baixa, corrigiu nas médias, deu sinal de venda, voltou, está enrolando por aqui. Vamos tentar esperar um sinal um pouquinho mais consistente. Esse contrato ele não está com muito histórico, esse é o contrato mais líquido do ano, é o contrato com vencimento em setembro. A gente veio de uma migração do volume do ICFH para o ICFU, então o volume agora já está maior aqui nesse contrato de setembro, que como eu disse é o mais líquido do ano, então a gente ainda está traçando um movimento mais ou menos irregular, mas ele deve firmar esse movimento aí ao longo das próximas semanas, quando o volume começar a aumentar nele. Tá? Nós temos o contrato de milho com vencimento em março, CCMH13. A gente tem, então, trabalhando num candle de alta ontem. Tinha fechado ontem lá nos 32, a BMF ajusta aí ao longo do dia. E o pregão de hoje, ele já está trabalhando em gap aqui. Tá? Então abriu, já rompeu aqui os 32, já fez máxima lá de 32,16 e tem alvo aqui na região de 32,54, depois lá nos 33, 33,70, tá? Então acompanha aí o contrato de milho com vencimento em março, ele está interessante, montou aqui um pivô de alta, é sempre o pivô, tá pessoal? Tem a mínima do dia aqui, tá? Tem a linha média que foi rompida ontem aqui. O alvo dele, primeiro alvo era aqui, ó, que foi atingido, que era 32. Era um alvo curto, mas rompendo 32, o alvo passa a ser lá em 32,54, depois lá em 33,71. Tá? Além do contrato de milho, nós temos o contrato de boi gordo, vencimento em fevereiro de 2013. O contrato está subindo de leve, mas não está fazendo grandes movimentos. Então podem ver que ele sobe um pouquinho, aí cai de novo, aí sobe, cai. Enfim, movimentos muito difíceis da gente operar. Então a gente está ficando de fora desse contrato, aguardando aí um movimento mais consistente para a gente poder aí sim montar nossas operações. O dólar faz muito tempo que a gente não opera. Ontem mais um candle de extrema volatilidade, sobe num dia, cai no outro, enfim, contrato extremamente manipulado aí também pelo governo, então a gente está ficando de fora também do dólar. Tá? Finalmente vamos dar uma olhadinha lá no nosso mini índice WINJ13, mini índice, vencimento em abril. A gente tem uma análise que segue a da Bovespa no diário, está trabalhando com a mesma lógica. E hoje, no pregão de hoje, ele está trabalhando dentro dos limites do candle de ontem. Tá? Então não fez máxima, não fez mínima. Tá? A gente tem a máxima lá em 57,500. Enquanto não romper pelo menos essa máxima ou essa mínima, a gente recomenda que vocês fiquem de fora, então tomem cuidado aí, até a gente ter esse rompimento aí. Abrimos sem tendência, abrimos sem direção. Vamos ver se o mercado vai montar algum tipo de movimento ao longo do dia. A gente tem a expectativa de um dia bom se for um pregão de alta. Vamos ver se isso vai realmente se confirmar. Tá? Vamos dar uma olhadinha lá no futuro americano. Deixa eu abrir para vocês aqui. A gente está, então, trabalhando no futuro lá fora, dentro dos limites do candle de ontem também. Não rompemos máxima, não rompemos mínima. Temos aí um candle de, por enquanto,
Está na máxima do dia, mas não fizemos máxima em relação a ontem ainda. Tá? Então, por enquanto, lá também com pouca movimentação, a gente vai ter mesmo que esperar a abertura do pregão. Os futuros não estão nos dando nenhuma direção, pelo menos neste momento. Tá? É isso que nós tínhamos para o dia de hoje, então. Vamos ver lá o nosso amigo Dário César. Pergunta lá, grande abraço para o Dário César. Pergunta lá para a gente sobre o BBAS3. Eu coloquei BISA, Dário. Vamos colocar o BBAS. Cara, não gosto do ativo em função da volatilidade dele, tá? Se você observar aqui, Dário, desde o mês de dezembro para cá, você vai ter aqui em toda essa região que eu marquei, a maior parte dos candles são candles de reversão. Como é que você sabe disso? Pelas sombras grandes, tá? Então ele vem trabalhando em tendência, mas sempre com sombra grande. Isso aqui é o pesadelo de qualquer day trader, tá? Sempre que você vai operar um ativo que está deixando esse tipo de movimento com sombra grande, significa uma sequência de stops, tá? Então, por exemplo, aqui a gente abriu num gap enorme, ele foi lá embaixo, voltou, enrolou pra caramba. Dia seguinte, também movimento estranho, subiu no final. Depois o invertido, ontem enrolação. Então o ativo ele tem esse perfil nos últimos 2 meses. Tá? Então a gente está operando o intraday dele eventualmente, mas não está dando para fazer nada muito consistente em função disso que eu te falei. Tá? A maior parte dos candles são invertidos. Ele tem esse perfil, tá? Então a gente nem gosta muito do Banco do Brasil por causa disso. Ele tem os dias dele, tem os dias especiais, vamos dizer assim, que ele tem um movimento forte em função de alguma notícia, alguma coisa assim. Fora isso, fica muito complicado, tá bom? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês no dia de hoje, tá? Deixa eu colocar aqui a minha imagem. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês no dia de hoje. A gente, então, espera ter um pregão um pouco melhor do que o pregão que a gente teve ontem e também na segunda-feira, que foram pregões muito difíceis. Tá? A gente teve muita dificuldade em trabalhar nesses últimos 2 dias, principalmente no intraday. Vamos torcer para que hoje a gente realmente tenha algo um pouco mais consistente, que a gente consiga montar as operações com um pouco mais de tranquilidade. Tá? Recomendo que vocês esperem a movimentação dos futuros, tá? Vamos ver se a gente consegue, ou do próprio Bovespa, a gente consegue um rompimento aí da máxima de ontem, pelo menos. E, gente, vamos falar a verdade, os últimos dias têm sido bastante enrolados, tá? A gente tem trabalhado com bastante dificuldade em função da volatilidade. Vamos tomar cuidado, principalmente na primeira hora do pregão. Essa primeira hora do pregão ela é sempre muito volátil e a gente tem que tomar cuidado com ela para não ficar tomando stop de bobeira. Lembrem-se sempre, como eu falo para vocês, vocês não precisam tomar stop 10 vezes para descobrir que está difícil. A gente sabe que o mercado está volátil, a gente sabe que a gente está tendo dificuldade para montar as posições. Vamos tentar trabalhar então com um pouco mais de tranquilidade. Tá certo? Gente, muito obrigado a todos, um grande abraço, um excelente pregão aos nossos alunos. Até daqui a alguns minutos a gente se vê lá na sala do curso ao vivo, aos demais, 17h30, mais um bate-papo aqui no auditório da Interinvest. Tá certo, gente? Um grande abraço e até mais.